Olá, você que acompanha o canal de Piracicaba, começa mais um Giro Cidade Eleições 2022 e a gente continua aqui conversando com os diversos candidatos a deputado estadual, federal. Hoje estamos aqui com Adalberto Maluf Filho, ou apenas Dal Maluf, ou Adalberto Maluf, para quem queira, que é candidato a deputado federal pelo Partido Verde. E, antes de mais nada, queria agradecer a sua presença e ter aceitado o nosso convite para a gente conversar aqui nessa noite. Eu que agradeço, Eric, é um privilégio muito grande estar aqui com todos os ouvintes, poder discutir um pouco sobre esses grandes desafios, né, da política pública e que Piracicaba enfrenta. Bacana que o Adalberto, o Dal Maluf, é um cara novo, apenas 40 anos aí, já buscando esse cargo tão importante que é de deputado federal. Mas como a gente sempre faz aqui nesse programa nosso, Dal, se apresente ao eleitor. Quem é Adalberto Maluf Filho? Claro, bem, eu sou pai de uma menina, esposo, né? Cheguei agora aos 40 anos, né? Quase que a metade da nossa vida, né? E eu sou formado em Relações Internacionais, sempre trabalhei com política pública, trabalhei em organizações internacionais, fui diretor da Fundação Clinton, do ex-presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, por 8 anos, fazendo projetos no mundo inteiro. Depois, alguns anos atrás, há 8, 9 anos, eu fui para o setor privado, para a BYD, que é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, uma gigante em painel solar fotovoltaico, em bateria de lítio, em várias outras áreas. Então eu estou hoje atuando muito forte dentro da empresa com as associações. Então hoje eu sou presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Própria de Energia, e cada vez mais a gente vem entendendo que para o Brasil poder crescer na sua potencialidade, gerar os empregos necessários, né, fazer a transição das indústrias que a gente precisava influenciar a política pública de uma maneira mais efetiva. Então foi por isso que nesse último ano eu tomei essa decisão. Então hoje estou licenciado, né, das associações da empresa que eu trabalho para poder ser candidato a deputado federal. Perfeito, você percebeu aí já nas falas iniciais, falando aí muito de carro elétrico, então a gente vai falar muito de economia verde. E aí já entro para a segunda pergunta que eu sempre faço, que é em termos de plataforma de campanha, né? O que você apresenta enquanto plataforma de campanha, lembrando aí, né, que como é do Partido Verde, também economia verde, falou dos carros elétricos, como que, além, né, do carro elétrico, quais são as outras questões envolvidas aí, que a gente sabe que é um desafio não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né, por conta das questões das mudanças climáticas, né, mas queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Nós gostaríamos que o nosso mandato ele fosse indutor de pautas ambientalistas que levam ao desenvolvimento econômico e social. Então a gente está falando das energias limpas, renováveis, da consolidação e crescimento do biocombustível, né? A economia verde, a gente está falando de um universo muito grande de oportunidades, né, associadas à nova indústria, à indústria dos empregos da economia criativa. Você vê, por exemplo, Piracicaba, a gente está falando de um parque industrial ainda muito importante, muito associado ao setor automotivo, setor de autopeças, mas no mundo a gente vê em uma transição muito rápida, muito grande e acelerada em prol de uma nova tecnologia, tipo os veículos elétricos autônomos conectados. Então lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico a gente fica cada vez mais ansioso de ver a falta de política pública, né? O Brasil perdeu 1,5 milhão de empregos na indústria nos últimos anos, né? Não existe país grande e rico sem uma indústria forte. A indústria é o que paga melhor salário, a indústria que permite ascensão social. Você vê, a indústria representa 20% do PIB somente, mas ela representa 33% dos impostos e 62% do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, a nossa intenção é qualificar muito o debate, né? Eu participo muito de audiências públicas e reuniões lá em Brasília, a gente com frequência faz estudos, contrata a USP, contrata a Unicamp, Federal do Rio, e vai lá para Brasília pleitear, né, em nome das associações, melhorias, marcos regulatórios, né, seja um plano nacional de mobilidade elétrica, um plano de transição da indústria, fomento à geração própria de energia. E cada vez mais a gente sente que o Congresso está um pouco apático demais, né? Hoje o Congresso Nacional ele é o centro de vários pequenos lobbies, onde as forças da ineficiência são muito poderosas. Veja só o que aconteceu, Eric, nesses últimos 2 anos, né? O mundo aprovou as 3 maiores políticas industriais da história da humanidade, né? O 14º Plano de Desenvolvimento da China, 1,7 trilhão de dólares. O Plano de Infraestrutura dos Estados Unidos,
agora no meio da pandemia, 2,2 trilhões de dólares, e o pacote verde europeu. Então a gente está falando de grandes políticas industriais sendo aprovadas no mundo inteiro, todas elas fomentando a energia solar, o hidrogênio verde, biocombustíveis, né, a indústria do futuro, os veículos elétricos. E o que aconteceu no Brasil esse ano? Na contramão do mundo, a gente criou uma taxa para geração de energia solar. Né? Então, assim, o Brasil, infelizmente, não tem hoje uma visão de futuro, né? Uma visão para fazer a transição dessa indústria. A gente hoje trabalha muito lá na associação também num programa do governo alemão, da GIZ, que chama Profissionais para as Energias do Futuro. Então eu coordenei uma parte de criar emendas de cursos técnicos, universidades, para ensinar temas associados à energia limpa, à mobilidade elétrica, ao emprego dessa indústria do futuro. E a gente chegou num diagnóstico muito preocupante, porque hoje o Brasil não ensina as habilidades, né, cognitivas, interpessoais, tecnológicas do emprego do futuro. Só que daqui a 15 anos, talvez metade dos empregos sejam diferentes do que são hoje. Então, se a gente não ensinar os nossos jovens hoje, as nossas crianças hoje, estimulá-las com as habilidades corretas na época certa, e não tiver um foco muito grande hoje no adolescente ali de 13 até um jovem de 20 anos, num modelo de capacitação mais próximo dessas novas tecnologias, dessa economia digital, né, da internet das coisas, da inteligência artificial, de tantas e tantas novas tecnologias que crescem, o Brasil corre um risco muito grande de ficar para trás. Né? Então é exatamente por isso que eu tomei essa decisão. Eu comecei a minha carreira na área pública, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na capital, durante alguns anos, lá na Secretaria de Meio Ambiente, depois eu fui para o terceiro setor, né, organizações internacionais, e vim para o setor privado. Então eu fiz quase que uma volta inteira em todas as possibilidades, né? E desde que eu trabalhei lá no começo na Prefeitura, eu tinha essa sensação de que na área pública, assim, você vai fazendo um monte de coisa devagarzinho, mas aí sempre esbarra na tal da vontade política. Ah, não dá para fazer isso. Ah, não dá para tirar aqui para fazer ciclovia. Ah, corredor de ônibus não dá. Ah, não dá para fazer isso. Ih, não vão mexer com aquilo. Então, naquela época, eu tinha essa nítida visão de futuro que para realmente influenciar a política pública, você tem que vir aqui em cima e ter a caneta na mão. Mas para fazer isso, eu optei por ir para o setor privado, ir para o terceiro setor, né, para organizações internacionais, para fazer a minha vida, né, o meu patrimônio. E o dia que eu me sentisse pronto do ponto de vista técnico, né, acadêmico, profissional, com experiência, financeiro também, falei, bem, aí eu estaria pronto para entrar na política, né, e por coincidência foi bem essa metade da minha vida aí, porque o ano passado, na verdade 2 anos atrás, o pastor da minha igreja, o pastor Elias lá da Igreja Batista, né, ele me deu um livro para ler que chama A Segunda Metade da Vida, né, que é um livro que conta a história de um executivo americano que quando chega com 40 anos, acontece uma coisa traumática na vida dele, e aí ele começa a se perguntar, né, e ele chega a essa conclusão, ele fala, pô, mas e aí, o que mais a gente tem da vida? É só isso, trabalhar, ganhar dinheiro, virar um grande executivo e ganhar tanto e ter o bônus no fim do ano? Ou não, tem um propósito, tem alguma coisa, um significado maior, né? Então, eu sempre tive isso, Eric, de consciência, né? Em função do nosso professor Jacques Markovitch, que foi reitor da USP, ele tinha algum grupo de estudantes e alunos, na graduação também, mas em especial na época do mestrado, e todo final de ano ele nos reunia e ele falava qual o impacto que vocês vão ter para a sociedade. Porque a sociedade paulista investiu muito dinheiro na nossa formação. Né? Eu fiz intercâmbio no Canadá pelo Rotary, aqui de Piracicaba, né? Então pago pela sociedade. Fiz graduação na USP, pago por todos os paulistas, e fiz mestrado na USP. Então, de alguma maneira, eu tenho que retribuir para a sociedade o investimento que ela fez em mim. Né? Então, como um especialista em política pública, trabalho com cidades sustentáveis, cidades inteligentes há muitos anos, eu cheguei nesse momento de falar, não, agora é hora de ir para Brasília. E, obviamente, como piracicabano, obviamente eu vou buscar investimentos, emendas, parcerias, né, para a cidade, para todos os projetos que precisam ser feitos, mas eu acho que precisa também, em Brasília, de pessoas que possam representar esses interesses de futuro,
né, essa visão de futuro, que tem muito a ver com o desafio da mudança climática, os impactos da perda da biodiversidade, da escassez hídrica, de preservar os nossos rios. Olha a bacia do PCJ. Hoje ela está numa situação de estresse, que se a gente não tiver um programa muito forte de reflorestamento, né, de ampliação das áreas permanentes de proteção ao redor dos córregos e rios, assim, tem algumas estimativas que daqui a 15, 20 anos falte água aqui na nossa região. Né? Então, assim, essas bandeiras ambientalistas que parecem coisas de futuro, elas são cada vez mais importantes. Urgentes, urgentes, em especial para nós que somos pais, né? Sim. Então, depois que você tem um filho, né, e quando a Valentina, a minha filha, nasceu, assim, certamente tudo mudou. Né? A sua percepção da vida, as suas prioridades mudam. E aí eu cheguei a essa conclusão que realmente para poder entregar aquilo que eu estava me propondo, né, aquilo que quando eu assumi lá a presidência da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente fez lá um planejamento e vamos fazer isso, fazer aquilo. E depois de 2 anos e meio lá na presidência, a gente entregou muita coisa, né? A associação saiu de 30 para 110 associados. Inclusive o associado número 100 foi a Raizen, né, nossa querida Raizen aqui de Piracicaba, né, o pessoal mais de São Paulo, mas também daqui, o que mostra essa convergência dos biocombustíveis, dos veículos híbridos, né, dos veículos elétricos, e algo que é muito importante para a nossa região, para a gente ter esse parque produtivo industrial que ainda sobreviveu à desindustrialização que o Brasil vive, mas para que ele continue a crescer e ser pujante no futuro, certamente a gente precisa melhorar e qualificar muito a política pública no Brasil. Perfeito, o assunto, você vê que você trouxe tanta informação que dá para a gente falar de tantas coisas, né? Seja do ponto de vista das cidades, seja do ponto de vista das tecnologias, mas eu vou tentar centrar, já que, né, a gente está falando aqui de uma candidatura a deputado federal, do ponto de vista das leis, e sobretudo das leis federais, né? E quais são hoje as principais demandas, né, que a economia verde ou que essas iniciativas como do carro elétrico, da própria questão dos biocombustíveis, quais são as demandas hoje do Congresso em torno disso, que devem tramitar dentro do Congresso? Eu acho que a primeira e talvez a mais importante seja a reforma tributária verde. Eu participei daquele grupo, liderado pelo IDS, né, Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade, com algumas organizações, então a BSolar, a BVE, a gente atuou, e a gente mapeou ali dentro da reforma tributária todas as ações que precisariam ser feitas para que produtos ambientalmente corretos tivessem uma taxa de impostos menor ou igual. O Brasil parece uma coisa de maluco, né? Um carro elétrico paga o dobro de imposto do que um carro a combustão. Uma bicicleta elétrica paga 3 vezes mais imposto federal do que uma bicicleta comum. Imagina, uma bicicleta, a lei federal que fala sobre o IPI, fala da essencialidade do bem, do impacto ambiental, social do bem. Aí uma arma paga menos imposto do que uma bicicleta. Então, assim, não faz muito sentido algumas coisas. Então, você tem lá associado à alimentação, um refrigerante paga menos imposto do que um suco natural. Quer dizer, são coisas que não fazem sentido. Então, acho que a reforma tributária verde ela é a primeira. A gente hoje quer atuar muito na nova Lei 14.300, que é o novo marco regulatório da geração própria de energia. Infelizmente, por pressão das distribuidoras de energia, foram criadas várias dificuldades para que as pessoas possam gerar a sua própria energia, em especial a solar. Então, a gente tem um programa lá na BSolar, né, Associação Brasileira de Energia Solar, que eu sou conselheiro, licenciado, né? Onde a gente fez um programa de 12 milhões de telhados solares, que era a própria projeção da Bloomberg, né, New Energy Finance para o Brasil em 2030, que 75% da nova energia do Brasil viria da geração própria de energia. Isso ia gerar 1,8 milhões, quase 2 milhões de empregos, 300 bilhões de investimento. É muito melhor para todo mundo. Então, para que construir Belo Monte ou construir térmicas a gás lá em lugar onde não tem gás, se eu posso ter milhões de brasileiros investindo dinheiro privado, gerando a própria energia, gerando emprego, gerando desenvolvimento, por um preço 3, 4 vezes mais barato do que as térmicas. Você veja só, Eric, na privatização da Eletrobras, e não vamos entrar aqui no mérito se deveria privatizar ou não, mas foram aprovados 4 jabutis horríveis, né, desses lobbies da ineficiência que o Brasil tem. Um deles, e só para ficar nele, eu vou falar dos 8 gigawatts de térmicas a gás
que foram aprovados para serem obrigatórios para todos nós, todos os brasileiros que nos ouvem vão ter que contratar 8 GB de térmica a gás onde não tem gás. Então isso vai custar 52 bilhões a mais para todo mundo. E a gente vai trazer gás dos Estados Unidos, gás liquefeito, GNL, né, do gás de xisto, que tem um impacto ambiental horrível. Vem num navio, assim, umas bombonas gigantes. Aí você tem um navio ali da Petrobras só para converter aquele gás. Aí o gasoduto, não tem. Então ainda tem que construir mais 110 bi de gasoduto no Piauí, no Maranhão, no Mato Grosso, no Amazonas, no Pará. E faz sentido construir isso? Não, não faz sentido. Só faz sentido por quê? Porque o irmão de um senador que aprovou é dono da empresa que vai fazer. Porque o cara que ganhou as concessões e comprou a concessão de gás do Piauí, do Maranhão, do Mato Grosso, do Amazonas a dinheiro de pinga, né? Porque ele comprou a concessão de gás do Piauí, não tem gás. Você acha que ele pagou caro por isso? Não pagou nada. Agora ele tem 1/3 do Congresso no bolso. E todo mundo conhece o cara, todo mundo sabe o CPF dele. Então, assim, a gente ficou muito frustrado porque esses 8 GB de térmicas tiram 15 GB de solar e eólica. Quando foi aprovado, 2 meses depois, 2 fábricas de eólicas, de pás eólicas do Brasil, a GE, que era a maior de todas, fecharam. Esses 15 GB de solar poderiam gerar 600 mil empregos no Brasil. Muito mais barato. Então, para que contratar essas térmicas a gás só para saciar o lobby de um cara que tem 1/3 do Congresso no bolso? Então, depois desse dia, a gente lá nas associações discutindo, falou, cara, alguém precisa ir lá e apontar o dedo para os deputados que fazem isso e falar a real para a população. Olha, tá vendo o que eles estão aprovando aqui? Não é o que parece, não. Né? Esse jabutizinho aqui vai custar 52 bilhões e tem nome, CPF, RG, todo mundo sabe para onde vai. Faz sentido construir 8 GB de térmica a gás onde não tem gás? Se custa 4 vezes mais barato fazer de solar e você não precisa pagar o sol para ninguém nunca. Então, assim, a gente precisa qualificar o debate. Se é um país que tem sol, é o Brasil, né? O Brasil tem a melhor irradiação solar do mundo, né? Então, assim, eu acho que, inclusive, para que a nossa região, né, Piracicaba ganhou esse status muito bom, né, nos últimos anos com a região metropolitana. A gente conseguiu atrair algumas indústrias importantes aqui, inclusive a própria Hyundai é uma dessas montadoras que a nível mundial está fazendo agora a transição para os veículos híbridos elétricos, né? Então a gente vê, acabamos de receber a fábrica de motores a combustão, que é uma tecnologia que em tese daqui a 15, 20 anos, né, já não vai mais ter. A Europa proibiu agora, acabou de proibir há 3 meses atrás, a venda de veículos a combustão em 2035. Então tá aí já. A China saiu de 13% para 30% de veículo elétrico esse ano. 13% para 30%. Vou repetir. Né? O mercado mundial de veículo elétrico saiu de 4%, foi para 9%, esse ano está em 17%. O ano que vem vai estar 30%. A China, que é o maior mercado automotivo do mundo, maior mercado de veículo elétrico, saiu de 13% para 30% de veículo elétrico. Nenhuma projeção chegou perto de imaginar isso. Então, a transição para essas novas tecnologias, a tal da economia verde, ela é muito mais rápida do que se previa. Porque a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas, de perda de biodiversidade, né, de poluição e piora da qualidade da água no mundo. Então, a conta ambiental vai chegar. E o mais triste é que a gente está deixando essa conta para as gerações futuras como se não tivesse problema. Quer dizer, pensa só no dia a dia. Tudo que eu faço é pensando na minha filha. Então, como é que eu vou fazer qualquer coisa, seja para beneficiar um pouco meu bem-estar agora, para eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mas eu vou deixar uma bomba relógio para minha filha? Não faz sentido nenhum. Eu tenho certeza que todos os pais que estão nos ouvindo pensam igual, né? Ou tudo que você faz na vida não é para os seus filhos. Então, assim, a gente precisa qualificar. Veja só o que aconteceu com os partidos verdes na Europa. Hoje, os partidos verdes da Europa são a segunda, terceira, quarta força. Na Alemanha, por exemplo, na última eleição, foi a terceira força, 15% dos votos. Né? Então, os partidos verdes, eles não são de esquerda nem de direita. Né? Os partidos verdes, partidos ambientalistas, eles devem se alinhar com quem banca e defende aquelas pautas. Então, por exemplo, na Alemanha, eles estavam com os conservadores e com os liberais, né, com a centro-direita, com a Angela Merkel, com os liberais. Agora, é o social-democrata com o liberal, e ele está junto.
Então, assim, os partidos verdes precisam criar um programa de política pública que fuja desse debate da esquerda e da direita. E esse é o nosso propósito, né? Hoje o Partido Verde vem tentando qualificar o debate para criar, por exemplo, você perguntou de legislações. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, né? A gente teve lá a aprovação do Estatuto das Cidades, depois o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Você tem ali já debates no Congresso, né? Eu participei de algumas audiências públicas dessas. Está falando de pelo menos 10 anos de debates, onde já foram mapeadas tudo que precisa ser feito para a gente poder ter um novo modelo de contratação de ônibus no Brasil, né? Um modelo que privilegie desempenho e performance, não custos, como é hoje, né? Coisas associadas ao Plano Brasil Bicicleta, própria Piracicaba. Eu cheguei a apresentar na época, quando o Gabriel Ferrato era prefeito, um pessoal aqui que inclusive fez um plano cicloviário para Piracicaba. Não sei se você sabe, claro, mas foi feito um plano cicloviário grande. Existe, né? Claro. Tá junto com o plano de mobilidade. Podia melhorar uma coisa aqui e ali, claro, mas estava feito e a gente nunca construiu. Já passou 10 anos. Quer dizer, quando que os governantes vão ter iniciativa de cumprir aquilo que já foi planejado, que está lá no Plano Nacional, no Plano Municipal de Mobilidade, no Plano de Bicicletas, né? Então, o mundo precisa, hoje, integrar cada vez mais as políticas públicas. Então, o desenvolvimento urbano, econômico e social, ele está muito atrelado a que as políticas de transporte sejam indutoras das políticas de habitação, das políticas de emprego, esse tripé, né, que o Jaime Lerner inventou lá nos anos 70, lá em Curitiba, que virou uma referência para o mundo, né, do planejamento urbano associando o uso do solo, a habitação e o transporte, o poder público induzindo o crescimento da cidade aonde ele quer que cresça. Não faz sentido ficar construindo conjunto habitacional a 15 quilômetros da cidade. Custa muito mais caro, depois tem que levar hospital, tem que levar creche, tem que levar transporte público, é muito mais barato fazer aqui. No centro da cidade, mesmo custando mais caro a terra. Sem contar a qualidade de vida, né? Sem contar a qualidade de vida. Então, o nosso objetivo lá em Brasília, ao mesmo tempo que se qualifica esse debate nacional, é usar também o poder que o deputado tem e as emendas parlamentares do deputado para induzir esses projetos que precisam sair do papel na região metropolitana de Piracicaba. Quer dizer, Piracicaba tem tudo para ser um grande hub, assim, um grande centro do agronegócio sustentável, das startups do futuro, da mobilidade, né, da indústria de componentes associados ao agro. Então a gente tem muitas fábricas aqui em Piracicaba que produzem coisas que poderiam estar liderando essa revolução, podiam estar no protagonismo, né, em especial da ciência, tecnologia e da inovação, mas infelizmente a gente perde algumas oportunidades, né? Perfeito, Dalma Maluf. Eu comecei achando que era uma entrevista, se tornou uma aula, mas eu agradeço muito a participação de você aqui, achei excelente todas as informações que você colocou, acho que até para o nosso telespectador aqui, muito além, não só da campanha, claro que você está em campanha, né, e isso é uma opção que você está dando mas muito além da campanha, existe um conhecimento aí que deve ser propagado, né, colocado para o eleitor, né, para o cidadão, que existem tantas possibilidades, né, e a gente está sempre apegado àquelas que às vezes já passaram do tempo dela, né, então eu acho que é interessante, mas como a gente sempre faz aqui nesse programa, que é para as eleições, peça o seu voto aqui para o eleitor, olhando para aquela câmera, fique à vontade ao seu tempo. Obrigado, Eric. Bem, para todos que estão nos ouvindo, né, eu sou piracicabano, sou jovem, né, hoje estou no auge do que a carreira de um executivo pode estar dentro de uma grande empresa, uma multinacional internacional. Acho que chegou a hora, né, eu me capacitei, eu estudei, eu trabalhei no mundo inteiro para poder chegar hoje nesse momento de tentar ir para Brasília qualificar o debate, melhorar as leis, melhorar as políticas públicas. Quando a gente busca um médico, você não quer um médico especialista, alguém que estudou aquele assunto, um advogado. Você quer um advogado para te defender, você quer alguém que estudou, que se especializou naquela área. Porque para ser deputado, a gente não busca trazer pessoas que tiveram uma formação, que têm experiência, que já erraram, que aprenderam, que podem melhorar. Então, acho que hoje é um momento muito emblemático da política nacional, essa grande polarização, né, esse fla-flu da política nacional, que não leva a lugar nenhum.
Então, o meu objetivo de ir para Brasília é trazer essas agendas ambientalistas para construir a economia do futuro. A economia criativa, que empodera as pessoas a serem inovadoras, a gerarem novos aplicativos, soluções, gadgets e tecnologias para o futuro. Eu tenho certeza que Piracicaba vai estar no centro dessa grande revolução. Perfeito, Dalma Maluf. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, conversar, foi muito boa a conversa. E eu agradeço você também que acompanha aqui o canal de Piracicaba e o Giro Cidade Eleições 2022. Espero você até mais na próxima, hein? Valeu, até a próxima.